Fala galera, feliz 2023 para todo mundo, muita saúde, muita paz, muitos treinos. Hoje o tempo tá nublado aqui em Charlotte, mas o frio deu uma trégua, 11 graus. Tenho treino de corrida agora, depois vou fazer um treino de musculação e mais à tarde quero passar um tempo no computador, fazer a minha inscrição da minha próxima prova de 70.3. Vou mostrar para vocês aí. Bora! Treino de corrida hoje, 50 minutos no total, 15 minutos de aquecimento, depois são 3 repetições com tiros de 100, 200 e 300 metros, com 1 minuto, 2 minutos de intervalo entre as séries. E não sei se vocês reconhecem essa ponte aqui, é onde eu gravei, a Cris gravou a entrada dos vídeos aqui do YouTube. Deixa eu mostrar para vocês esse lugar que eu vim correr. Então eu parei o carro ali em cima, né? Desci aqui por esse caminho e aqui eu posso ir para ambos os lados. Desse lado aqui eu já corri uns 8, 9 quilômetros para lá. Esse aqui numa outra vez uns 5, 6 quilômetros. Eu não sei se eu falo que é uma rota, um caminho, mas ele conecta vários pontos da cidade de Charlotte. Então você consegue parar o carro em um desses lugares que conecta nessa rota e simplesmente sair correndo. É muito legal. É claro que a paisagem não está das mais bonitas agora, por causa do inverno, né, e do outono, as folhas caíram todas, mas é muito bonito aqui no verão e na primavera. Não sei se deu pra ver aí, eu tava gravando e do nada um amigo meu passou aqui correndo, ele tá treinando pra uma maratona e na hora que ele me viu ele falou: Rafa, preciso de ajuda, faltam 2 milhas e eu preciso de alguém pra me acompanhar. E aí eu saí correndo, coloquei o celular no bolso, já corri super forte, acho que eu nem vou fazer os tiros mais que eu falei, já foram 16 minutos de treino, ajudar é sempre bom, mas é isso, continuar o treino agora. Já a caminho do treino de musculação e eu vim aqui no escritório da empresa que eu trabalho. Isso é uma parte do escritório. Quem me segue no Instagram já deve ter visto alguma história que eu postei aqui. Uma das coisas legais desse escritório aqui em Charlotte é que tem uma academia super bacana. Na verdade tem duas. Eu sempre uso essa que é a mais nova que eu quero mostrar para vocês. Não tem muito aparelho, mas ajuda demais. Bora! Já aqui dentro da academia, então tem essa área aqui com alguns aparelhos, como vocês podem ver. Essa parte aqui com várias esteiras, máquina de remo, tem algumas escadas, aqui tem pelotons, tem essa área aqui de alongamento abdominal, ali tem uma sala de yoga e os vestiários, e tem essa área aqui que é uma área mais de peso livre, uns racks de agachamento, mais máquina aqui, alguns halteres, uns kettlebells ali, e essa parte aqui com alguns TRX, steps e mais esteiras e essas bikes aqui. Passei um tempo fazendo a lição de casa e já filtrei algumas provas que estavam na minha lista de possíveis provas para fazer esse ano. A gente está falando aqui entre duas provas: Chattanooga, no Tennessee, e Havaí. As datas das provas são muito próximas. Chattanooga 21 de maio, Havaí 3 de junho. Mas eu acredito que são experiências de provas muito diferentes. Eu queria explicar o porquê que eu acho disso. Chattanooga é uma prova super tradicional, já tiveram mundiais de triatlon que aconteceram lá, e é uma prova que muita gente do grupo de triatlon que eu faço parte aqui em Charlotte vai fazer. Então seria muito legal estar nessa prova com algumas pessoas que eu treino no dia a dia. O Havaí por si só já é uma experiência incrível, eu posso falar por experiência própria.
Eu tive lá alguns anos atrás com a Cris e foi a melhor viagem que a gente fez. Fazer uma prova de triatlon no Havaí deve ser uma experiência incrível. Então vamos lá. O que eu fiz foi simplesmente pegar os gastos principais que eu teria em ambas as viagens, ambas as provas. Comecei a listar tudo isso para ter uma noção do gasto total. E uma coisa importante de falar aqui, para quem não sabe, eu e a Cris nós moramos em Charlotte, nos Estados Unidos. Todos esses gastos são baseados saindo daqui e em dólar. Então, se você mora no Brasil e queria ter uma noção em reais, provavelmente você vai ter que fazer essa conversão do dólar para real. Aí eu não sei quanto que tá a cotação, 5 e pouco e tal. Mas a minha ideia aqui é passar uma ideia geral com base na nossa realidade daqui de Charlotte. Primeiro item da lista é a inscrição da prova, que por si só já é cara. Provas de Ironman têm as inscrições caras, até pela estrutura que eles oferecem. Chattanooga, atualmente, no momento que a gente está gravando esse vídeo, tá $389 e o Havaí 470. Importante lembrar que esses valores e todos os outros valores que eu for passar aqui são antes dos impostos. Então, só para dar uma noção de quanto sairia com os impostos, $389 eu chutaria por volta de 415, $420, e 470 eu chutaria ali por volta de 505, $510. O segundo item da lista é o transporte. Como chegar no local da prova. E aqui a gente está considerando uma viagem de 4 dias. Então, chegar 2 dias antes, dia da prova, e ir embora no dia seguinte. Para o Havaí, olhando por cima, a gente conseguiu achar alguns voos. Iríamos gastar por volta de $2.200 para 2 passagens de classe econômica. Para Chattanooga, nós não iríamos de avião. Saindo daqui de Charlotte até o Tennessee, a gente gastaria mais ou menos 5 horas, 5 horas e meia dirigindo. E fazendo os cálculos da autonomia do meu carro, quanto a gente gastaria de combustível para dirigir, ir de volta e também rodar pela cidade, eu calculei por volta de $120. São algumas coisas acessórias que eu não estou computando no gasto total. Primeira coisa é a mala bike. Quando você viaja com uma bike, você precisa ter uma mala especial para carregar essa bike durante o voo. E aí você tem que pagar uma taxa extra. Se eu não me engano, para o Texas eu paguei $50 para ir, 50 para voltar, então seria um acréscimo de $100. Além disso, eu não tenho essa mala bike. Quando eu fui para o Texas, um amigo meu me emprestou, então eu teria que me preocupar com isso de ir atrás de novo. O segundo ponto seria, a gente vai tentar pagar para pegar um assento de emergência. Para quem não me conhece, eu tenho 1,91 m. Já tive casos de quando eu morava no Brasil e voltava para casa de ir direto para o hospital por causa de coluna travada. Próximo item, hotel. A gente sempre ficou em Airbnb nas últimas provas. Pesquisando aqui, eu pude perceber que os preços são muito similares de hotéis ou Airbnbs. É claro que tem coisa que fica muito, muito barata se você ficar mais distante da prova. Tem coisa que vai ficar muito cara se você pegar um hotel 5 estrelas. Então, a gente tentou colocar na balança a proximidade do local da prova, o que o Airbnb ou o hotel pode oferecer e tentar achar um meio termo. Para Chattanooga, você consegue achar coisas bem legais por volta de $300 a $330 por dia. Pro Havaí, tudo sai por volta ali de $450 a $500 a diária. Só que aí tem um ponto que aconteceu com a gente quando a gente foi para Nova York agora, que muitos desses hotéis e até resorts, eles cobram um negócio que chama Resort Fee. E ela é por pessoa por dia. Ela pode variar de $40, $50, $60 por dia. Então, colocando tudo no papel, a gente está falando aí de uma média de $600 a $620 na diária de um hotel ou de um Airbnb no Havaí. O último item da lista é o carro. Então a gente está considerando alugar um carro aqui em Charlotte para dirigir até Chattanooga. Claro, se a gente for para o Havaí, a gente vai ter que ter um carro por lá para dirigir pela cidade. Alugar uma SUV, um carro grande que eu consiga colocar mala, a minha bike, tudo, sai muito similar o preço, tanto aqui em Charlotte como no Havaí. Aqui em Charlotte eu vi por volta de $235, no Havaí por $240. Como eu disse, tem muita coisa que eu não incluí nessa lista. Então, a primeira coisa é em relação à mala bike, que eu acabei de comentar. Em relação ao upgrade de passagem aérea, saída de emergência, coisas desse tipo. Em relação ao hotel versus Airbnb, então se você vai para um Airbnb, você não vai precisar importar muito com lavar-roupa, porque muitos do Airbnbs que a gente viu,
Eles têm a máquina de lavar, eles oferecem produtos, apesar que eu vi alguns em Chattanooga que não tem. Em contrapartida, você tem que comprar toda a sua comida, o que te dá mais trabalho, mas te dá uma maior flexibilidade, principalmente para mim, que tem uma dieta super específica nos dias anteriores à prova. Se você está num hotel, de repente no hotel tem o café da manhã, então você não precisa comprar muita comida, mas às vezes no quarto só vai ter uma geladeira, talvez um micro-ondas, então vai tirar um pouco a flexibilidade. Em contrapartida, talvez você tenha que gastar, se você precisar lavar roupa, vai ter que lavar a roupa no hotel, que vai ser um pouco mais caro. Então tem essas pequenas coisas eu acabei não colocando, porque aí já depende muito de opções específicas que você tenha listado ali. Juntando todos esses itens que eu falei para vocês, a gente chega num valor aproximado de $5.300 para o Havaí e 2.150 para Chattanooga. Por causa dessa diferença de valores e mais algumas coisas que eu levei em consideração, eu decidi fazer Chattanooga. Já me inscrevi, então dia 21 de maio estarei lá fazendo força e me divertindo. Conto com a torcida de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para dar um overview de como foi a minha linha de raciocínio, minha linha de pensamento para decidir essa primeira prova grande de 2023. Curte aí, dá aquela força. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí também. Se tiver sugestão de pauta, de alguma coisa que vocês queiram saber, queira que eu mostre mais, fiquem à vontade para comentar aqui ou me mandar no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo. E é isso. Boa semana para todo mundo. Bons treinos. Valeu!